Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeai a cidade 7 vezes, e o sacerdote tocando as buzinas. Versículo 5. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo-vos o seu sonido, todo o povo gritava com um grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ela, cada um em uma frente. Então Josué, filho de Num, chamou o seu sacerdote e disse: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. A quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes levaram as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as buzinas e a arca da aliança do Senhor. Versículo 10. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritais, nem fareis ouvir as vossas vozes, nem sairá palavra alguma das vossas bocas, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Agora vamos para o versículo 15. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao seu povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos falar, das muralhas lá de Jericó. E a palavra vai nos dizer que eram muralhas grandes, que rodeavam ali a cidade, impedindo que o povo entrasse e que o povo saísse. Então, o Senhor vai dar uma direção para Josué, para que Josué armasse ali o sacerdote, levasse ali à frente o sacerdote com a arca da aliança e rodeavam aquela muralha. Então a palavra vai nos dizer hoje, para mim e para você, 3 coisas importantes que a gente precisa saber sobre essa muralha. Às vezes na minha vida e na sua vida, nós deparamos com grandes problemas que aos nossos olhos são impossíveis de resolver. Muitas das vezes a gente depara com coisas que a gente não consegue resolver. E essa palavra ela vai trazer para mim e para você nessa noite a importância da obediência a Deus. Porque Josué ele foi obediente àquilo que o Senhor mandou ele fazer. Aleluia. Então nós vamos ver aqui que Josué ele ordena ali, ele fala para o sacerdote rodear a cidade 6 vezes. Eles vão rodear a cidade 6 vezes e em silêncio. Aí eu, orando o Senhor, perguntei ao Senhor, falei, mas por que o Senhor deu essa ordem a Josué para que Josué viesse rodear essa cidade em silêncio? Por quê, meus irmãos? Muitas das vezes, a nossa boca, a nossa voz, ela tem nos distanciado das nossas bênçãos. E muitas das vezes o Senhor quer que a gente fique em silêncio. Porque em silêncio, aleluia, o inimigo não sabe dos nossos planos, dos nossos projetos. E nesse capítulo a gente vai ver que Josué manda eles ficarem em silêncio para quê? Para que ninguém lá do outro lado ouvisse que eles estavam ali. É verdade. Então o silêncio muitas das vezes não é uma coisa ruim nas nossas vidas.
Às vezes nós estarmos em silêncio diante de uma muralha não significa um ato de covardia, mas significa um ato de temor. Nós estamos ali em consagração com o Senhor, porque o Senhor mandou a gente ficar calado, igual o pastor ele mencionou aqui, né, que muitas das vezes a gente fala demais, né, a gente fala até o que não deve. Verdade. Porque nós somos seres humanos e cometemos esses erros mesmo. E nessa passagem, Deus manda eles rodear em silêncio. Então eles vão em silêncio, rodeando essa muralha. E outra coisa que me chamou muita atenção aqui é o esforço dessas pessoas para rodear essas muralhas. Porque são grandes. Umas muralhas grandes. Então, para eles rodear ali a pé, carregando a Arca da Aliança, carregando ali o chifre, carregando as coisas ali, é um esforço muito grande para eles. Mas eles vão. E o que é que isso traz para mim e para você? Às vezes a gente se esforça com tanta coisa mundana, às vezes no nosso serviço, né, nas nossas tarefas ali domésticas, com os nossos filhos, a gente se esforça tanto. E às vezes para fazer uma coisa para Deus a gente se sente preguiçoso. A gente fala, não vou fazer porque vai me custar muito, né? Eu não estou bem, eu estou cansado, né? Mas se esses homens não se esforçassem, eles não vinham vitória na vida dele. Verdade. Então o que o Senhor traz para mim e para você nessa noite? Esforça, tenha um bom ânimo. A palavra mesmo vai dizer para a gente ter um bom ânimo, esforçar. Fazer as coisas ali para o Senhor com força, com vontade, com determinação. Porque para a gente conseguir algo da parte do Senhor, requer de mim, de você, bastante esforço, sim. Esforço de orar, esforço de lutar, esforço de buscar, de não desistir, de se empenhar a fazer as coisas de Deus. Porque o preço maior já foi pago lá na cruz pela minha vida e pela sua vida. Verdade. E às vezes a gente pensa que vir num culto como esse é tão difícil, é tão sacrificante, sair da sua casa, do seu conforto, para vir cultuar. Mas Deus está falando no meu coração. Tem bênção chegando para mim e para você hoje. Glória a Deus. Através da nossa obediência ao Senhor. Quantos irmãos que não estão aqui firmes nos elos da campanha, firmes em oração em casa. E Deus tem visto. Às vezes, para mim e para você, os nossos olhos, nós não estamos vendo nada. Igual esses povos que estavam rodando ali. Ele só via a muralha e continuou rodando, aquela muralha enorme. Mas Deus requer de mim, de você, esforço, para que o milagre venha acontecer. Meu Deus, glória, glória. Aleluia, glória. louvado seja o nome Glória, do Senhor. glória, aleluia. E a palavra vai nos dizer que eles continuaram ali rodeando em volta da muralha. Eles todos ali rodeando em volta daquela muralha. E eu paro e penso que a palavra do Senhor, a Bíblia não vai relatar como assim que esses homens estavam, se eles estavam enfermos, se eles estavam com dificuldade, mas eles estavam ali. Eles estavam ali por causa de uma palavra que o Senhor mandou, uma direção do Senhor. Então eles estavam sendo obedientes. Eles estavam sendo obedientes à voz do Senhor. Eles estavam exercendo ali um ato de fé. Porque para eles, olhar aquela muralha e rodear, se nós formos olhar hoje, vamos dar uma volta atrás dessa igreja aqui, como que a igreja vai cair? Mas aqueles homens tinham fé. Porque aquilo que o Senhor declarou que ia acontecer na vida daquele povo, que aquele povo ia sair dali, que aquele povo ia conquistar aquela cidade, estava no coração deles. Então eles continuaram. E eles não desistiu. Porque a palavra vai dizer que foi dada a ordem para dar 6 voltas. E foi a primeira. Imagino eu com um dia inteiro, uma noite inteira. Foi a segunda e nada. E eles continuando. A terceira, a quarta, aleluia, a quinta e a sexta.
E Deus está falando para mim e para você aqui hoje. Quantas das vezes eu já mandei você insistir, aleluia, e você quer parar no meio do caminho? Quantas das vezes eu já mandei você prosseguir e você quer retroceder, aleluia, para trás? Por quê? Porque você está sem fé, porque você está sem confiança naquilo que já foi declarado sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia! E Deus tem chamado a nossa atenção nessa noite. Para a gente ver milagre na minha e na sua vida, a gente tem que perseverar. Perseverar ali na obra do Senhor, perseverar em oração. Verdade. Igual o irmão falou aqui, que ele orou, né? Ele tem orado aqui, buscado, e Deus tem aproximado a família dele, na minha vida, na vida da diaconisa, do pastor também é a mesma coisa. Se nós parar no meio do caminho, da onde o Senhor nos tirou, irmãos, não é tempo de retroceder. Por mais que a muralha seja grande, seja imensa, não é tempo de parar, aleluia. É tempo de prosseguir, porque o nosso alvo não é as coisas mundanas, aleluia, não é as coisas da terra. O nosso alvo são as coisas do céu. É aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você. E muitas das vezes nós estamos dispersos no meio do caminho. E o Senhor já deu a ordem, aleluia. Ele já falou o que a gente tem que fazer. Mas nós temos sido desobedientes. É, Jesus, verdade. Fracos. Não fracos físicos, não. Fracos espirituais. Porque nós não queremos ir. Nós queremos ficar parados e esperar a bênção vir. Hoje em dia isso tem acontecido. Vou ficar parado e a bênção vai vir. Não é assim. Meu Jesus, fala na terra. Deus tem falado muito comigo esses dias agora. Eu tenho passado lutas e guerras. Se eu parar, eu não aguento. Né, pastor? Verdade. Se a gente retroceder, a gente não aguenta. Verdade. E a gente vai olhando aquela muralha enorme, a gente vai falar, Senhor, tem misericórdia. E Deus fala, avante. Aleluia. Deus fala, continua. Ora, busca. Se humilha. Deus, ele tem mais prazer no coração quebrantado do que no sacrifício. Deus tem mais prazer de ver você ali com as suas lágrimas derramadas na beira de sua cama do que um ato de sacrifício. Meu Deus, verdade, Pai. Porque às vezes a gente está indo por ir, às vezes ele está orando por orar. E Deus tem olhado aqui dentro de nós. Cadê? Cadê o Senhor dentro de nós, irmãos? Meu Deus, aleluias. Às vezes nós estamos aqui falando da boca para fora. Glória, glória. E Deus não está habitando dentro de nós. É, Deus. Por quê? Porque nós deixamos a essência para trás. É, Jesus. Porque nós deixamos, aleluia, de buscar o dono da bênção. E Deus tem falado muito e muito, muito nesse tempo. Ele quer ver apenas um coração contrito e quebrantado. Às vezes você não tem nada ali, mas ele está vendendo você. É, Deus. Às vezes você não sabe dar uma palavra, você não sabe orar, você não sabe louvar. Às vezes é uma pessoa tímida, mas dentro está cheio da presença de Deus. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que a gente se encha dele por dentro. Porque a mudança e a transformação, ela vem de dentro para fora. É, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Meu Deus, fala na terra. A mudança, ela vem de dentro para fora. E às vezes para alguns, isso não é nada. Mas para o Senhor é. Ele está vendo ali o seu dia de dificuldade. Você às vezes não tem nem força de levantar, de orar. Mas você está quieto ali dentro, sua alma gritando, aleluia, e palestrando com o Senhor. E glória, glória. Isso chama mais glória, atenção de glória. Deus, irmãos. Glória, glória, aleluia. Isso tem chamado, não sei, mas o Senhor está falando aqui. Tem gente aqui que tem chamado a atenção de Deus só pelo coração. Glória, Aleluia. glória. E às vezes, aleluia, você tem falado, mas eu não sei orar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei pregar, abanto e amácias. Mas eu não sei fazer nada. E o Senhor está falando, mas eu vejo teu coração. É, Jesus. Eu sei a tua sede pela minha presença. Eu sei a sua vontade de querer aprender mais e mais as minhas coisas.
vendo. O Senhor está vendo, irmãos. Isso é o mais importante. Que a gente diminui, que Ele cresça. É glória, O importante glória. é eu, você, é nós e Ele. É nós e o Senhor. Voltando para a palavra aqui. E esses homens, eles foram obedientes. É o versículo de número 15. Ele vai relatar para nós. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugando, ao subir da alva, e da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote pela última vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai. Irmãos, quando eles fizeram tudo que o Senhor mandou eles fazer, quando eles foram em silêncio, quando eles foram obedientes, quando eles ali exerceram ali a fé, aí Josué vai falar: agora nós vamos dar a última volta e nós vamos gritar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gritai, porque o Senhor vos tem dado essa cidade. Então, irmãos, o que essa palavra ela vai trazer para mim e para você hoje? Igual Deus já tem palestrado no nosso coração. Não é o grito de derrubar a muralha. Não foi o esforço, não foi a marcha ali, aleluia, do sacerdote que derrubou a muralha. Foi a obediência. Aleluia, verdade. É glória, Foi glória, a obediência glória. a Deus que aquela muralha foi por terra, caiu, e o sacerdote e o povo de Israel conseguiu. Glória a Deus. Foi a obediência a Deus, a insistência, a perseverança daquele povo que fez aquela muralha cair. Glória, glória, Glória a Deus. glória. É por isso que Deus está falando: persista, prossiga. Porque quando você chegar onde eu mandei você chegar, tudo aquilo que eu prometi vai acontecer. Glória, E Aleluia. todo, aleluia, todo impedimento, todo aquilo que tem impedido você de chegar, vai cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Nessa noite. Eu vejo Deus quebrando cadeados aqui nessa Glória, noite. glória, Eu vejo Deus glória, trazendo glória, vitória glória, aqui. glória, glória, Aleluia. glória, Eu vejo Deus agindo aqui em saúde. glória, Aleluia. glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pela obediência. Deus está tratando aqui. Deus está curando. Deus está transformando. Deus está libertando esse povo. Aleluia. Glória a Deus. Porque persistiram. Aleluia. Não Glória, retrocederam. glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Foram dias difíceis. Deus está falando, pastor. Foi dias difíceis. Só Deus sabe como cada um chegou aqui hoje. Só Deus sabe como cada um prosseguiu essa campanha. Mas Deus está falando: chegou. Glória a Deus. Chegou o dia dessa muralha cair por terra. Glória, glória, Aleluia. glória. Chegou o dia desse Graças a impedimento Deus. cair por terra. Glória a Deus. Deus está aleluia. dizendo aqui. Tem irmãos que chegou aqui no primeiro dia só pela misericórdia de Deus. É Deus. E mesmo assim persistiu. E mesmo assim prosseguiu a campanha. Porque exerceu a fé. Nem foi o ato, igual eu falei aqui, de sacrifício, não. Foi o ato de fé. Foi o ato ali de estar firme, de saber que só o Senhor pode derrubar as muralhas a mim e na sua vida. Aleluia. Só o Senhor pode fazer aquilo que eu e você não consegue. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor pode entrar aonde eu e você não entra. Só o Senhor pode fazer. Aleluia. E Deus tem agradado. Glória a Deus. E essas muralhas, elas vieram ao chão. Para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aquilo que o Senhor prometeu a Josué, o Senhor cumpriu. Porque Josué ele foi fiel. Josué ele foi perseverante. Aleluia. Josué ele ouviu a instrução do Senhor e ele fez conforme o Senhor falou. Josué foi sábio. E Deus deu a vitória. Aleluia. Assim Deus vai fazer na minha É e na Deus. sua vida. Aleluia, aleluia. Toma posse, Glória, irmãos. glória. Toma posse. Toma Glória, posse. Essa glória, muralha já glória, caiu por glória. terra. Na minha e na sua vida. E a partir de hoje, pelo nome de Jesus Cristo, vai, irmãos
mãos que vai dar testemunha daquilo que o Senhor fez. Eita, Tudo para a aleluia. honra e a glória do nome dele. Aleluia. Eu Glória a Deus. creio. Glória, Assim, glória a agradecendo Deus, a aleluia. as palmas que louvam o Senhor.